Quero abordar nesse discurso a declaração dada pelo ministro Henrique Meirelles em evento com empresários realizado ontem, 8 de junho, no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Fazenda, o Brasil passa pela crise mais intensa da sua história. O ministro tem razão em seu diagnóstico, que impõe desafios enormes ao governo do presidente Michel Temer para o pouco tempo que terá de mandato. A desconstrução da economia nos últimos anos deixou um fardo muito pesado para as próximas gerações de brasileiros. O governo tem se esforçado em registrar essa herança com precisão e independência, de modo a informar aos brasileiros sobre o tamanho do estrago promovido. Este ponto de partida da dificílima tarefa de reconstrução do país constitui um importante elemento a nortear as ações do novo governo. Apesar de ser importante ter um registro dos elementos que causaram a crise atual do país, é fundamental ter um conjunto de ações propositivas para reverter as expectativas negativas com respeito à economia, recuperar o crescimento e afastar a possibilidade de retrocedermos nas conquistas sociais que obtivemos nas 2 últimas décadas. Chamo a atenção para alguns pontos importantes neste contexto de reconstrução do país. Em primeiro lugar, o governo do presidente Michel Temer é de ruptura e não de continuidade. Em termos de política econômica, o governo tem se proposto a promover ações que restabeleçam a política econômica praticada até os meados da década de 2000. Em segundo lugar, o tempo do governo é diferente do tempo do mercado. Qualquer governo não tem o direito de errar quando a economia está mergulhada em uma depressão. As ações do governo do presidente Temer sugerem essa preocupação. Em terceiro lugar, os problemas extremamente difíceis e complexos do país não serão resolvidos com respostas simples e rápidas. Neste sentido, o governo tem demonstrado entendimento da questão ao não acreditar que a crise se resume ao quadro fiscal. Medidas estão sendo estudadas e preparadas para enfrentar os desafios da previdência social, no crédito, na indústria, nos investimentos, no comércio exterior, na administração pública e no sistema político. Quarto, a gravidade da crise fiscal, creditícia e econômica é muito maior do que o pior dos pessimistas supunham. Retrato disso é a dificuldade do governo em definir o correto tamanho do déficit primário do governo federal. A nova meta passou para 170 bilhões de reais. A proposta de emenda à Constituição, que propõe um teto para os gastos públicos, ajudará a restabelecer a confiança de que o governo federal controla suas contas com rigor. Considero a crença do ministro Meirelles de que a retomada do crescimento possa ocorrer antes do previsto como bastante razoável. A troca de governo gerou impacto positivo sobre as expectativas dos agentes. Os indicadores de confiança de empresários e consumidores começaram a melhorar no segundo trimestre do ano, sinalizando que o fundo do posto para a economia possa ter sido alcançado. Senhoras e senhores senadores, a manutenção dessa perspectiva mais favorável para a nossa economia passa pela aprovação de um conjunto de medidas pelo Congresso. Concordo com a opinião do ministro Meirelles de que a aprovação dessas medidas poderá levar o país a retomar o crescimento de uma forma e com um ritmo surpreendente. Meu otimismo se justifica pelas ações adotadas pelo governo, cuja preocupação tem sido de assegurar à sociedade que os erros praticados no passado não serão repetidos no futuro e que as regras que falharam serão alteradas, assim como as que faltaram serão criadas.
Cito aqui alguns projetos votados nessa Casa para confirmar essa visão. A Lei Geral do Orçamento, aprovada na última terça-feira, que substitui a lei vigente há mais de 50 anos. A Lei de Responsabilidade das Estatais e a lei que desobriga a Petrobras em ter participação de 30% nos consórcios formado pela exploração dos campos de petróleo nas áreas do pré-sal. Temos muito trabalho pela frente para definirmos aonde queremos ir e como poderemos chegar lá. Os bombeiros já estão cuidando dos problemas da macroeconomia, tentando controlar o incêndio, sendo necessários, provavelmente, alguns meses para que seja apagado. É preciso que continuemos a considerar diagnósticos realistas e atualizados, traçando um plano de estratégia de longo prazo a partir de ações consistentes. A reconstrução exigirá competência técnica e, sobretudo, vontade política. É uma obra árdua, mas que será gratificante. Não tenho dúvida disso. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Encerro as minhas palavras, aproveitando aqui a presença do nosso presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Raimundo Lira, para cumprimentá-lo pelos trabalhos que tem desenvolvido naquela comissão, a sua paciência, o seu dinamismo e, acima de tudo, a sua competência em conduzir aquela comissão de forma democrática, sem paixão e sempre com muita racionalidade, com muita imparcialidade, o que, sem dúvida nenhuma, faz com que a comissão, que envolve interesses antagônicos, ali possa se estabelecer o consenso, mesmo que tenhamos algumas dificuldades momentâneas. Portanto, encerro as minhas palavras cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando o nosso presidente e dizendo da nossa alegria de poder participar ao seu lado naquela comissão. Muito obrigada, senhor presidente.